Minivans, carros para família ou até mesmo para trabalho. Chevrolet Zafira, Nissan Livina e por aí vai. Todos esses são carros normais. Só que a Renault tinha uma visão um pouco diferente sobre as minivans. Calma aí que já eu chego lá. Em meados de 1970, Fergus Pollock apresentava a Matra P18 ao mundo, um novo conceito de minivan. As minivans normalmente eram utilizadas para trabalho, mas essa seria diferente. Ela foi criada para família. Era uma minivan de grande porte e 7 lugares, até que em 1978 era lançada oficialmente a Matra P18, ou melhor, a primeira versão da Renault Space, uma minivan baseada exatamente no conceito da Matra P18. Hoje, como a gente está mais familiarizado com carros assim, a gente não vê problema nenhum em uma minivan. Mas a Peugeot, que era uma empresa que fazia parte do mesmo grupo da Renault, ela não concordava, ela não acreditava nesse projeto. Até porque seria caro e arriscado trazer uma minivan dessa forma, já que ninguém estava acostumado com isso. A Renault meio que ignorou o que a Peugeot disse e continuou com o projeto, vendendo apenas 9 carros no primeiro mês. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando e ela acabou se tornando um grande sucesso. E não pensem que ela ficou só pela Europa. Ela também veio para o Brasil em 1990, ou pelo menos deveria. Aqui, ela seria chamada de Gran Car Futura e foi a primeira minivan brasileira. Ela chegou a ser produzida pela Auto Latina, então não era exatamente a Renault Space, era meio que uma cópia autorizada pela Renault. Só que infelizmente ela foi descontinuada no fim de 1991, com apenas 159 carros fabricados. A Renault Space tinha um humilde motor 2.0 com 108 cavalos e pesava aproximadamente 1.500 kg. Era pesada e vamos considerar fraca, mas ela agradava todo mundo, por conta dos seus 7 lugares e facilidade de dirigir, que se assemelhava muito a um carro pequeno. Enfim, ela só foi ficando cada vez mais popular e quase teve a versão dela nos Estados Unidos, que seria importada pela AMC, mas as negociações foram encerradas antes mesmo do seu lançamento, já que a Chrysler acabou comprando a AMC antes das negociações terminarem. Bom, não importa, até porque a Renault nunca foi muito forte no mercado americano. Em 1991, chegava a nova Renault Space. Ela recebia novos faróis, para-choque, uma reutilização completa do exterior e interior. Ela continuava com seu motor 2.0 de 108 cavalos, mas a Renault olhou e pensou: e se a gente colocasse um V6 nesse pão de forma? E eles fizeram. Eles colocaram um motor 2.9 litros V6 biturbo em uma minivan familiar. Ela agora tinha incríveis 300 cavalos de potência, fazia um 0 a 100 em 7.5 segundos e chegava nos 270 km por hora. Praticamente nenhuma minivan conseguia acompanhar ela, se é que eu preciso citar isso. O projeto acabou sendo descontinuado devido a problemas de estabilidade, mas isso não deixa de ser legal. Certo, a Renault deveria parar por aí, né? Um V6 com 300 cavalos e uma minivan já era um bagulho absurdo. Não, a Renault não quis parar. Continuou ficando ainda mais famosa, vendendo ainda mais, até que se passaram 10 anos desde a parceria da Renault com a Matra. A Renault precisava de algo para comemorar. E, bom, se você não sabe, a Renault já teve participações importantes na Fórmula 1, já que ela produziu os motores utilizados pela equipe Williams. Esse é o FW15C. Um carro de Fórmula 1 que tinha motorização Renault e chegou ao pódio em 10 das 16 corridas que ele participou. A Matra olhou para esse carro e pensou: e se a gente colocasse o motor dele na Renault Space? Incrivelmente, todo mundo achou uma ótima ideia e assim surgia a Renault Space F1, uma minivan com um motor 3.5 V10 de Fórmula 1. É absurdo. Apesar de se chamar Renault Space e ter a aparência de uma, dá pra dizer que é na verdade outro carro, já que todo o seu chassi foi alterado e foi feito completamente de fibra de carbono. A mesma coisa com a plataforma e carroceria, que também eram feitas inteiramente de fibra de carbono. E eu acho que o Horácio Pagani deve amar esse projeto. Com toda essa quantidade de fibra de carbono no projeto, a minivan, que pesava 1.500 kg, deu uma leve emagrecida, pesando agora 1.300 kg. A sua dianteira agora possuía gigantescas entradas de ar e ela também ganhava aerofólio, que, sim, era de fibra de carbono. Seu motor era montado na posição central traseira,
Mas não pense que era de jeito normal. O motor ficava no meio dos passageiros. E não é da forma que você está pensando, ele realmente ficava exposto do lado dos passageiros. Ficar ali dentro deve ser doloroso, de tão alto que deve ser esse motor gritando. Frank Williams. A sua antiga configuração de 7 lugares teve que mudar, agora com apenas 4 bancos de formato concha. Não é como se ainda fosse um carro de família, né? O motor V10 utilizado na Fórmula 1 produzia 700 cavalos. Então imagina o tamanho do exagero, que é uma minivan com 700 cavalos. Por algum motivo, a Renault achou que faltava potência e aumentou para 790. Pois é, ela possuía 72 kg de torque e seu 0 a 100 era de aproximadamente 2,8 segundos. Só para fazer uma comparação, uma Lamborghini Gallardo tem um 0 a 100 de 3,7 segundos. Então dá para dizer que uma Gallardo toma benga de uma minivan da Renault. Esse pão de 4 rodas conseguia acelerar de 0 a 270 a 0 em menos de 600 metros. E sim, isso é absurdo. É um número impressionante até para esportivos atuais. Seus 200 km por hora chegam em 6,9 segundos e sua velocidade máxima é de 312 km por hora. Essa versão da Renault Space nunca foi vendida, até porque não faria muito sentido. Ela foi criada realmente só como uma forma de comemoração e nada mais do que isso. Existem 2 unidades da Renault Space F1 no mundo. A primeira, sem motor, fica na coleção particular da Renault, e a segunda é utilizada em alguns eventos e fica no Museu da Matra. Apesar de nunca ter sido lançada oficialmente, eu tenho certeza que muitos de vocês conheceram esse carro pelo Gran Turismo 2. Esse jogo incrível que marcou a infância de muita gente. Bom, saudades de quando a Renault fazia esses projetos malucos e não um Kwid. Enfim, por hoje é só. Até o próximo vídeo.